Pai leva filho ao cabeleireiro e descobre um segredo assustador na cabeça da criança. Era um sábado ensolarado, com o céu azul brilhando como nunca. Pedro, empolgado, decidiu que era o dia perfeito para levar seu filho, Lucas, de 7 anos, ao cabeleireiro famoso do bairro. O lugar, com sua fachada colorida e uma placa que parecia mais um convite do que um simples comércio, era conhecido por suas cortes modernos e pelas histórias incríveis que o cabeleireiro contava enquanto trabalhava. E quem não gostava de ouvir uma boa história? Assim que entraram, o cheiro de produtos perfumados e o som de risadas davam vida ao ambiente. Lucas olhou admirado para as cadeiras de corte com seus estofados vermelhos reluzentes. Pedro sorriu, vendo a empolgação do filho. Eles aguardaram ansiosamente. Enquanto o cabeleireiro, um homem de aparência peculiar, cabelos brancos desgrenhados e um olhar penetrante, começou a atender os clientes. Quando chegou a vez de Lucas, o cabeleireiro o acomodou na cadeira e começou o corte. Ele logo começou a contar uma história sobre magos que podiam se transformar em pássaros. Mas, no meio da narrativa, algo chamou a atenção do cabeleireiro. Ao afastar algumas mechas dos cabelos de Lucas, ele franziu a testa. O que era aquilo? Uma marca estranha, que parecia brilhar sob a luz fluorescente da sala. Era uma forma, uma espécie de símbolo que pertencia a um mundo desconhecido. Pedro sentiu um aperto no peito. O cabeleireiro, com a voz grave, perguntou: "Você sabe o que é isso, garoto?" Lucas, confuso e assustado, balançou a cabeça. O cabeleireiro olhou para Pedro com um misto de preocupação e curiosidade. Ele explicou que havia lendas de crianças que, quando encontravam essa marca, poderiam ter poderes especiais, mas que isso vinha com um preço alto, uma maldição que poderia perseguir a família. O ambiente, que antes parecia divertido, se encheu de um clima tenso, como se uma sombra tivesse entrado na sala. Enquanto o cabeleireiro continuava a contar histórias, a mente de Pedro fervilhava. Ele lembrou de contos que ouvia quando era criança sobre uma linhagem de guardiões que protegiam realidades alternativas. O que isso significava para Lucas? Seu filho estava apenas buscando diversão em um corte de cabelo, e agora se via no centro de um mistério que mudaria tudo. Um homem estranho entrou na barbearia, afirmando ser um aliado. É verdade, Pedro. A marca é rara e sua presença é inquietante. Lucas pertence a algo maior do que você imagina. As palavras do homem ecoaram na cabeça de Pedro, que se sentia cada vez mais perdido. Como poderia proteger seu filho de um destino que ele nunca pediu? Com o coração acelerado e a sensação de que o chão se abriria a qualquer momento, Pedro hesitou. O que fazer? Apoiar Lucas em sua nova identidade ou tentar protegê-lo das forças que agora pareciam espreitar? A vida que eles conheciam estava mudando, e o que parecia ser uma simples ida ao cabeleireiro agora se tornava uma questão de vida ou morte. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Enquanto Pedro tentava processar as palavras do homem misterioso, uma sensação pesava em seu peito. Ele olhou para Lucas, que ainda estava na cadeira com os olhos arregalados, a expressão a meio caminho entre a curiosidade e o medo. O cabeleireiro continuou com o corte, mas a atmosfera vibrava com uma energia estranha, como se todos ali soubessem que algo grande estava prestes a acontecer. A marca é um sinal. O homem estranho insistiu, a voz ecoando na mente de Pedro. Ela chama. Você precisa ouvir. Antes que Pedro pudesse responder,
Um grito quebrava o ar. Uma explosão de vidro estilhaçado atrás deles. Pedro virou-se rapidamente. Uma mulher de cabelos desgrenhados e olhos aterrorizados entrou na barbearia. Suas mãos cobertas de sangue. O choque percorria a sala, enquanto clientes e funcionários olhavam paralisados. O cabeleireiro soluçou, os olhos arregalados, enquanto ele recuava, desembrulhando a preocupação em seu rosto. "Eles estão vindo!" a mulher gritou, com voz trêmula. A cena virou um turbilhão. A porta da barbearia se abriu com um estrondo, revelando figuras sombrias. Ao fundo, como espectros de um pesadelo, seus rostos estavam ocultos por capuzes escuros, e um deles segurava uma lâmpada que lançava uma luz pálida, revelando a marca estranha estampada em seu braço. Pedro sentiu o coração disparar. Ele havia escutado sobre cultos e sociedades secretas em histórias de criança, mas nunca acreditou que algo assim pudesse ser real. Apenas causou mais confusão e pânico quando a mulher começou a gritar sobre uma caça ao símbolo. Lucas, paralisado na cadeira, olhava para o pai, buscando conforto e respostas. "Não se preocupe, filho. Tudo vai ficar bem." Pedro tentou acalmar Lucas enquanto se levantava, mas suas mãos tremiam. Ele não conseguia entender o que estava acontecendo. O cabeleireiro puxou um espelho, mostrando a marca no cabelo de Lucas brilhar intensamente. "Essa é a chave", disse ele, assustado. "Se eles a encontrarem, não haverá volta." Os capuzes avançavam, arrastando passageiros petrificados com seu olhar sombrio. Pedro pensou rapidamente. Ele precisava proteger Lucas, mas como? Era apenas um corte de cabelo há pouco tempo, e agora tudo estava entregue a um campo de batalha entre dois mundos. A mulher, parecendo perceber o olhar desesperado de Pedro, se aproximou. "A marca do seu filho", ela começou, parecendo hesitante. "Ela indica um escolhido. O escolhido da luz ou da escuridão. O que eles querem é a força que reside dentro dele." Nesse momento, uma das figuras capuzadas ergueu a mão, apontando diretamente para Lucas. "É ele!" A voz foi como um trovão, preenchendo o espaço pequeno e já tenso. Todos na barbearia encolheram-se instintivamente. As expressões se tornaram pálidas e a mulher, a única a manter alguma sanidade, sussurrou a Pedro: "Se você não agir rapidamente, eles o louvarão e não haverá jeito de trazê-lo de volta. Nunca!" A adrenalina subiu pelas veias de Pedro enquanto ele se movia para proteger Lucas, mas antes que pudesse reagir, uma das figuras soltou um raio de luz, cercando Lucas como um gemido de dor cortante. O filho de Pedro tremeu, olhos arregalados, enquanto a barbearia parecia desmoronar ao seu redor. Pedro gritou o nome do filho, estendendo a mão, mas algo parecia prendê-lo. O que ele não sabia era que essa conexão que estava surgindo entre eles tinha o poder de mudar tudo, para sempre. A barbearia, uma vez cheia de risos e histórias, agora se tornava cenário de um confronto inimaginável. Com uma certeza crescente de que podia perder tudo, olhou para a mulher. "O que devo fazer?" O eco de sua voz se perdia no terror à sua volta, enquanto a escuridão parecia se intensificar. Enquanto Pedro tentava processar as palavras da mulher, uma onda de desespero o invadiu. Ele olhou para o filho, que estava paralisado na cadeira, os olhos arregalados de medo. O cabeleireiro, nervoso, puxava o espelho em direção ao garoto. Como se quisesse confirmar o que já estava claro. A marca em Lucas brilhava intensamente, como um farol chamando criaturas das sombras. "Pedro, você precisa fazer algo!" A voz da mulher tremia, cada palavra carregando um peso insuportável. "Eles não estão aqui de brincadeira. A marca, ela atrai." Nesse instante, outra figura surgia na porta, interrompendo a tensão. Era uma mulher alta,
com longos cabelos negros e uma presença imponente. A atmosfera ficou ainda mais turva. Saia do caminho, avó, ele é meu. A mulher tinha um tom possessivo, e Pedro sentiu o sangue esfriar. Quem é você? Pedro questionou, a voz saindo mais como um sussurro. Sou a mãe do Lucas. Você não entende, não é? A marca é do meu sangue, ela gritou, enquanto os capuzes se aproximavam. A revelação foi um soco no estômago. O sangue dele, o mesmo que ele tentava proteger, estava ligado a algo que ele nunca imaginou. Os capuzes hesitaram, perceptivelmente intrigados, como se uma nova dinâmica estivesse se formando. Os olhos sombrios se fixaram na mulher. Pedro, atordoado, olhou para Lucas, tentando entender o que isso significava. Será que ela realmente era a mãe dele? A linha de sangue é importante, a mulher capuzada disse, com um sorriso sombrio. Você estava certo, Lucas. A escolha não é sua. As palavras ecoaram pesadas, arrastando todos para uma nova realidade. A mulher que havia acabado de entrar não era apenas uma estranha, mas alguém que tinha os mesmos poderes que Lucas. Uma verdadeira herdeira. Um turbilhão de sentimentos invadiu Pedro. Raiva, confusão, horror. Como ela poderia ter deixado seu filho? Você sumiu. Não estava presente. E agora? Ele não conseguia finalizar a frase. As sombras ao redor começaram a encerrar o espaço, como se o tempo estivesse se encurtando. Pedro estava paralisado. Entre a revelação explosiva e o avanço das figuras encapuzadas. Os clientes e o cabeleireiro se encolhiam aterrados. O barulho de um vidro quebrando quebrou o silêncio e fez com que todos virassem a cabeça. Mas não havia mais tempo para pensar. A mulher com os cabelos negros levantou a mão como um sinal de convocação, fazendo com que a luz da lâmpada começasse a brilhar mais intensamente, quase como um farol para aqueles que buscavam as marcas. Lucas! Pedro gritou, a voz embargada. Venha cá! Mas Lucas estava fixo na figura de sua mãe. O olhar dele misturava confusão e fascínio. Mãe, você veio! A inocência da criança misturava-se com a revelação de um passado que Pedro nunca conhecera, como se todo o seu mundo fosse um grande jogo de peças de dominó, prestes a cair. Num movimento rápido, um dos encapuzados disparou em direção a Lucas, reconhecendo a importância do garoto. Não! Pedro gritou, enquanto lançava seu corpo para proteger o filho. Mas o instinto da mulher alta o impediu. Deixe-o! Deixe que ele escolha! A sala explodiu em gritos, barulhos de cadeiras sendo arrastadas, e a tensão se acumulou em cada canto, como uma tempestade prestes a se soltar. Pedro se viu lutando não apenas por Lucas, mas agora também contra a revelação devastadora de que a mulher à sua frente não era apenas o espectro do passado, mas uma chave para um futuro incerto. A marca é uma escolha, não uma maldição, gritou a mãe de Lucas, enquanto as figuras sinistras hesitavam, tentando entender o que estava em jogo. Pedro olhou para Lucas, que agora tinha um brilho apaixonado nos olhos. Você vai ficar comigo, Lucas. Não importa o que acontece, você é meu filho. Mas as palavras não estavam mais sob seu controle. A decisão estava nas mãos de Lucas, e tudo o que Pedro podia fazer era observar, enquanto a linha entre segurança e perigo se tornava cada vez mais difusa. Enquanto Pedro tentava processar as palavras da mulher, uma onda de desespero o invadiu. Ele olhou para o filho, que estava paralisado na cadeira, os olhos arregalados de medo. O cabeleireiro, nervoso, puxava o espelho em direção ao garoto, como se quisesse confirmar o que já estava claro. A marca em Lucas brilhava intensamente, como um farol chamando criaturas das sombras. Pedro, você precisa fazer algo. A voz da mulher tremia, cada palavra, carregando um peso insuportável. Eles não estão aqui de brincadeira. A marca, ela atrai. Mas antes que Pedro pudesse agir, o clima mudou novamente.
A porta da barbearia estourou em um estrondo e uma figura familiar entrou. Era a avó de Lucas, Irma, com um olhar fixo e determinado. "O que você está fazendo aqui?" Pedro a questionou, seu coração disparando com a ideia de que mais segredos estivessem à solta. Irma olhou para a mãe de Lucas, e suas vozes se cruzaram em um turbilhão de emoções. "Eu não sabia que você estaria aqui, avançada como sempre", a avó disse, sua voz cortante. "Não é você que deve decidir sobre o futuro do meu filho." A mãe de Lucas gritou, mas havia um reconhecimento nos olhos de Irma que Pedro não conseguiu ignorar. O silêncio pesado entre elas eletrificou o ambiente. Foi então que uma voz ressoou entre as figuras encapuzadas. O líder delas deu um passo à frente, sua voz ecoando de forma grotesca. "Foi você quem nos levou até ele, Irma. Você sempre teve mais poder do que admitiu." Pedro encarou a avó, confuso e atordoado. "O que ele quer dizer com isso?" A avó respirou fundo, como se o peso de segredos antigos a espremesse. "Antes de você nascer, Pedro, a magia fluiu por nossa família. Mas algo deu errado. Siameses, frutos de uma linhagem perdida. Lucas não é só um escolhido. Ele é a chave para um legado que nenhuma de nós pode controlar. A marca é seu, Pedro, mas também é da sua. Mãe, é uma herança que se perdeu, um poder que nunca deveria ter sido desenterrado." As palavras de Irma cortaram o ar como vidro. Pedro teve a sensação de que seu mundo estava desmoronando ao seu redor. A conexão familiar que pensava entender agora parecia um emaranhado de mentiras e traições. Ele olhou para Lucas, que estava fixo na figura da mãe. A inocência agora ofuscada por uma herança que ele nunca pediu. "Lucas, se afaste dela!" Pedro gritou, a adrenalina tomando conta de seu corpo. Mas a criança parecia atraída por uma força além de seu controle. A ligação com a mãe intensificando-se enquanto os capuzes se aproximavam. "Lucas, me escute. Eu sou seu pai e você precisa confiar em mim. Essa mulher não tem boas intenções. Deixe-o." A mãe de Lucas gritou, e a tensão se acumulou em cada canto da sala. O ambiente estava prestes a explodir, e Pedro sentia que estava perdendo o controle sobre tudo. E foi nesse momento que a figura encapuzada do líder avançou, estendendo a mão em direção a Lucas. E um clarão dourado irrompeu de onde estava a maraca. Era uma luz tão forte que todos se encolheram, e por um instante tudo ficou em silêncio. O mundo parecia congelar. Quando a luz clareou, Lucas não estava mais na cadeira. Ele havia desaparecido. No lugar onde estava, um símbolo brilhante pulsava, como uma ferida aberta no chão da barbearia. A revelação de que Lucas poderia ter desaparecido para sempre foi como um soco no estômago de Pedro. "Não, Lucas." O pânico tomou conta e todos na barbearia gritaram ao mesmo tempo, mas Pedro não ouvia. Ele estava em estado de choque. Como poderia ter deixado isso acontecer? A mãe de Lucas, com lágrimas correndo pelo rosto, olhou para Irma. "Você não deveria ter feito isso. O que você fez?" A avó apenas respondia com um olhar profundo e sombriamente triste. "Eu tentei proteger, mas não consegui." Pedro sentiu que o chão se abria sob seus pés. Sua mente girava. Ele não compreendia. Onde estava Lucas? Estaria salvo? O que aquela luz significava? Enquanto a tensão pairava no ar, o líder encapuzado esboçou um sorriso satisfeito. A marca dele é só o começo, e agora ele está onde precisa estar. Pedro sentia a raiva e o desespero crescerem em seu interior. Ele precisava agir, precisava encontrar Lucas, mas como? Com todos aqueles segredos agora revelados, a própria identidade do filho parecia um enigma maior do que ele jamais esperou enfrentar. A barbearia, antes um local vibrante,
agora era um labirinto de medos e incertezas. E que viria a seguir? Enquanto Pedro tentava processar as palavras da mulher, uma onda de desespero o invadiu. Ele olhou para o filho, que estava paralisado na cadeira, os olhos arregalados de medo. O cabeleireiro, nervoso, puxava o espelho em direção ao garoto, como se quisesse confirmar o que já estava claro. A marca em Lucas brilhava intensamente, como um farol chamando a criaturas das sombras. Pedro, você precisa fazer algo! A voz da mulher tremia, cada palavra carregando um peso insuportável. Eles não estão aqui de brincadeira. A marca, ela atrai. Mas antes que Pedro pudesse agir, o clima mudou novamente. A porta da barbearia estourou em um estrondo e uma figura familiar entrou. Era a avó de Lucas, Irma, com o olhar fixo e determinado. O que você está fazendo aqui? Pedro a questionou, seu coração disparando com a ideia de que mais segredos estivessem à solta. Irma olhou para a mãe de Lucas, e suas vozes se cruzaram em um turbilhão de emoções. Eu não sabia que você estaria aqui. Avançada como sempre, a avó disse, sua voz cortante. Não é você que deve decidir o futuro do meu filho. A mãe de Lucas gritou. Mas havia um reconhecimento nos olhos de Irma que Pedro não conseguiu ignorar. O silêncio pesado entre elas eletrificou o ambiente. Foi então que uma voz ressoou entre as figuras encapuzadas. O líder delas deu um passo à frente, sua voz ecoando de forma grotesca. Foi você quem nos levou até ele, Irma. Você sempre teve mais poder do que admitiu. Pedro encarou a avó, confuso e atordoado. O que ele quer dizer com isso? A avó respirou fundo, como se o peso de segredos antigos a espremesse. Antes de você nascer, Pedro, a magia fluiu por nossa família. Mas algo deu errado. Siameses, frutos de uma linhagem perdida. Lucas não é só um escolhido. Ele é a chave para um legado que nenhuma de nós pode controlar. A marca é seu, Pedro, mas também é da sua mãe. É uma herança que se perdeu, um poder, e nunca deveria ter sido desenterrado. As palavras de Irma cortaram o ar como vidro. Pedro teve a sensação de que seu mundo estava desmoronando ao seu redor. A conexão familiar que pensava entender agora parecia um emaranhando de mentiras e traições. Ele olhou para Lucas, que estava fixo na figura da mãe. A inocência agora ofuscada por uma herança que ele nunca pediu. Lucas, se afaste dela! Pedro gritou, a adrenalina tomando conta de seu corpo. Mas a criança parecia atraída por uma força além de seu controle. A ligação com a mãe intensificando-se enquanto os capuzes se aproximavam. Lucas, me escute. Eu sou seu pai e você precisa confiar em mim. Essa mulher não tem boas intenções. Deixe-o! A mãe de Lucas gritou, e a tensão se acumulou. Em cada canto da sala, o ambiente estava prestes a explodir, e Pedro sentia que estava perdendo o controle sobre tudo. E foi nesse momento que a figura encapuzada do líder avançou, estendendo a mão em direção a Lucas. Um clarão dourado irrompeu de onde estava a maraca. Era uma luz tão forte que todos se encolheram. E por um instante, tudo ficou em silêncio. O mundo parecia congelar. Quando a luz clareou, Lucas não estava mais na cadeira. Ele havia desaparecido. No lugar onde estava, um símbolo brilhante pulsava, como uma ferida aberta no chão da barbearia. A revelação de que Lucas poderia ter desaparecido para sempre foi como um soco no estômago de Pedro. Não! Lucas! O pânico tomou conta, e todos na barbearia gritaram ao mesmo tempo, mas Pedro não ouvia. Ele estava em estado de choque. Como poderia ter deixado isso acontecer? A mãe de Lucas, com lágrimas correndo pelo rosto, olhou para Irma. Você não deveria ter feito isso. O que você fez? A avó apenas respondia com um olhar profundo e sombriamente triste. Eu tentei proteger, mas não consegui.
Pedro sentiu que o chão se abria sob seus pés. Sua mente girava. Ele não compreendia. Onde estava Lucas? Estaria salvo? O que aquela luz significava? Enquanto a tensão pairava no ar, o líder encapuzado esboçou um sorriso satisfeito. A marca dele é só o começo, e agora ele está onde precisa estar. Pedro sentia a raiva e o desespero crescerem em seu interior. Ele precisava agir, precisava encontrar Lucas. Mas como? Todos aqueles segredos agora revelados, a própria identidade do filho, parecia um enigma maior do que ele jamais esperou enfrentar. A barbearia, antes um local vibrante, agora era um labirinto de medos e incertezas. O que viria a seguir? Enquanto Pedro tentava processar as palavras da mulher, uma onda de desespero o invadiu. Ele olhou para o filho, que estava paralisado na cadeira, os olhos arregalados de medo. O cabeleireiro, nervoso, puxava o espelho em direção ao garoto, como se quisesse confirmar o que já estava claro. A marca em Lucas brilhava intensamente, como um farol chamando criaturas das sombras. Pedro, você precisa fazer algo. A voz da mulher tremia, cada palavra carregando um peso insuportável. Eles não estão aqui de brincadeira. A marca, ela atrai. Mas antes que Pedro pudesse agir, o clima mudou novamente. A porta da barbearia estourou em um estrondo, e uma figura familiar entrou. Era a avó de Lucas, Irma, com um olhar fixo e determinado. "O que você está fazendo aqui?" Pedro a questionou, seu coração disparando com a ideia de que mais segredos estivessem à solta. Irma olhou para a mãe de Lucas e suas vozes se cruzaram em um turbilhão de emoções. "Eu não sabia que você estaria aqui." Avançada como sempre, a avó disse, sua voz cortante. "Não é você que deve decidir sobre o futuro do meu filho." A mãe de Lucas gritou, mas havia um reconhecimento nos olhos de Irma que Pedro não conseguiu ignorar. O silêncio pesado entre elas eletrificou o ambiente. Foi então que uma voz ressoou. Entre as figuras encapuzadas, o líder delas deu um passo à frente, sua voz ecoando de forma grotesca. "Foi você quem nos levou até ele, Irma. Você sempre teve mais poder do que admitiu." Pedro encarou a avó, confuso e atordoado. "O que ele quer dizer com isso?" A avó respirou fundo, como se o peso de segredos antigos a espremesse. "Antes de você nascer, Pedro, a magia fluiu por nossa família. Mas algo deu errado. Siameses, frutos de uma linhagem perdida. Lucas não é só um escolhido. Ele é a chave para um legado que nenhuma de nós pode controlar. A marca é seu, Pedro, mas também é da sua mãe. É uma herança que se perdeu, um poder que nunca deveria ter sido desenterrado." As palavras de Irma cortaram o ar como vidro. Pedro teve a sensação de que seu mundo estava desmoronando ao seu redor. A conexão familiar que pensava entender agora parecia um emaranhado de mentiras e traições. Ele olhou para Lucas, que estava fixo na figura da mãe. A inocência agora ofuscada por uma herança que ele nunca pediu. "Lucas, se afaste dela!" Pedro gritou, a adrenalina tomando conta de seu corpo. Mas a criança parecia atraída por uma força além de seu controle, a ligação com a mãe intensificando-se enquanto os capuzes se aproximavam. "Lucas, me escute. Eu sou seu pai e você precisa confiar em mim. Essa mulher não tem boas intenções." "Deixe-o!" a mãe de Lucas gritou, e a tensão se acumulou em cada canto da sala. O ambiente estava prestes a explodir e Pedro sentia que estava perdendo o controle sobre tudo. E foi nesse momento que a figura encapuzada do líder avançou, estendendo a mão em direção a Lucas, e um clarão dourado irrompeu de onde estava a marca. Era uma luz tão forte que todos se encolheram, e por um instante tudo ficou em silêncio. O mundo parecia congelar. Quando a luz clareou,
Lucas não estava mais na cadeira. Ele havia desaparecido. No lugar onde estava, um símbolo brilhante pulsava, como uma ferida aberta no chão da barbearia. A revelação de que Lucas poderia ter desaparecido para sempre foi como um soco no estômago de Pedro. Não, Lucas! O pânico tomou conta, e todos na barbearia gritaram ao mesmo tempo. Mas Pedro não ouvia. Ele estava em estado de choque. Como poderia ter deixado isso acontecer? A mãe de Lucas, com lágrimas correndo pelo rosto, olhou para Irma. Você não deveria ter feito isso. O que você fez? A avó apenas respondia com um olhar profundo e sombriamente triste. Eu tentei proteger, mas não consegui. Pedro sentiu que o chão se abria sob seus pés. Sua mente girava. Ele não compreendia. Onde estava Lucas? Estaria a salvo? O que aquela luz significava? Enquanto a tensão pairava no ar, o líder encapuzado esboçou um sorriso satisfeito. A marca dele é só o começo, e agora ele está onde precisa estar. Pedro sentia a raiva e o desespero crescerem em seu interior. Ele precisava agir, precisava encontrar Lucas. Mas como? Com todos aqueles segredos agora revelados, a própria identidade do filho parecia um enigma maior do que ele jamais esperou enfrentar. A barbearia, antes um local vibrante, agora era um labirinto de medos e incertezas. O que viria a seguir? Foi quando uma onda de frio tomou conta da sala. A energia parecia mudar, como se algo obscuro e poderoso estivesse se aproximando. Irma olhou para o líder encapuzado com desespero. Você não pode fazer isso. Não pode usar nosso poder assim. Pedro não entendeu. O que você sabe que não me contou? As palavras saíram como um rugido, sua voz entrecortada pela frustração. O líder sorriu, um sorriso frio que atravessava a escuridão. Ah, Irma, você ainda se agarrava à esperança de que este fosse um antigo acaso. Mas a verdade é que Lucas não é só um escolhido. Ele é a reencarnação do maior poder desta linhagem. E o que ele decide agora definirá o destino do mundo. As palavras caíram como uma bomba. Pedro estava em choque. Reencarnação? Maior poder? O pânico crescia. Que destino? O que está acontecendo? A figura do líder se aproximou de Pedro, o olhar penetrante. O legado não se limita a uma mágica perdida, Pedro. Ele é a chave para reverter a calamidade que sua família trouxe ao mundo. Nesse momento, o chão tremeu e o símbolo que pulsava começou a girar. Eram formas e sombras se infiltrando pela sala. Pedro sentiu uma dor aguda no peito, como se o próprio legado estivesse lhe perfurando. Na confusão, uma figura se aproximou dele. Era Lucas, mas não era mais como antes. Seus olhos brilhavam com uma chama intensa, um poder desconhecido e aterrador. Pai? A voz de Lucas ecoou, mas não soou como a voz de uma criança. Era profunda, quase reverberante. Eu finalmente entendi. Não sou só seu filho. Sou o que você nunca quis ser. Pedro sentiu o mundo desabar. Lucas estava mudando diante de seus olhos, e o choque percorria seu corpo. O que você está dizendo? Não, não é você. Mas era. No instante seguinte, uma onda de luz e escuridão se misturou. E Lucas estava se transformando. Os capuzes hesitaram, enquanto Irma gritou: Lucas, controle isso! Mas era tarde demais. Uma força alien envolveu a sala, e um rugido ensurdecedor tomou conta da... Se misturavam em uma dança de desespero. Pedro percebeu. Todo o seu mundo, toda a sua vida, seus laços, tudo estava prestes a mudar. E a pergunta que pairava no ar não era apenas sobre resgatar Lucas, mas sim o que exatamente Lucas estava se tornando e como isso mudaria a história de todos eles para sempre. Enquanto a luz e a sombra se misturavam em uma dança de desespero,
Pedro percebeu a transformação de Lucas. O olhar inocente do filho agora tinha um brilho que parecia queimar. O que era aquela presença? Uma onda de medo o invadiu. Lucas, não, venha de volta. Ele tentou estender a mão, mas algo o paralisou. As sombras o aprisionavam, envolvendo-o em um abraço frio. Um som agudo de quebra de vidro ecoou. E, da luz, uma forma começava a se destacar. Assim que as sombras se dissiparam, Pedro viu a verdade e tudo desabou. O que estava antes na forma da criança, agora se tornava uma figura poderosa, um ser iluminado, mas com um semblante terrível. Pai, eu sou o que você nunca poderia imaginar. A voz que escorria de Lucas era profunda e estrondosa. Naquele momento, tudo mudou. Não, isso não é você. Pedro sentiu como se seu coração estivesse prestes a se despedaçar. Como isso poderia estar acontecendo? O líder encapuzado sorriu, como se soubesse um segredo que todos ignoravam. Agora ele é nosso. Suas palavras ressoaram, fazendo Pedro tremer. Mas o que veio a seguir deixou todos boquiabertos. A mulher que tinha entrado, a mãe de Lucas, hesitou. Ela olhou para o filho com algo que ambos, Pedro e a avó de Lucas, não souberam ler. E então, com uma voz quase sussurrante, ela declarou: Lucas não é apenas o escolhido, ele é também a reencarnação do meu irmão. O tempo pareceu parar. Pedro congelou. Irma, a avó de Lucas, arregalou os olhos, mas não conseguiu dizer uma palavra. A mãe de Lucas sussurrou, enquanto a realidade se despedaçava. Meu irmão era o guardião de um poder que nem mesmo eu compreendia. Lucas, quando ele nasceu, você trouxe consigo um legado que traz a esperança e o terror a este mundo. Um murmúrio percorreu a barbearia. Os capuzes hesitaram, como se aquelas palavras tivessem mudado a dinâmica da cena. O líder, ainda sorrindo, agora parecia mais ansioso. Mas ele não pertence a você. O poder de Lucas deve ser utilizado para o nosso propósito. Não, a mãe de Lucas disse com firmeza. Eu não vou permitir que você manipule meu filho. A tensão tornou-se palpável, enquanto todos se preparavam para uma batalha. Pedro ainda estava tentando entender o que estava acontecendo. Lucas, você é o meu filho. Não me deixe. Venha comigo. Mas a conexão entre eles estava diferente, como se agora houvesse algo mais entre Lucas e sua mãe. Lucas se virou, olhos ardendo. Eu sou mais do que você sabe, pai. Minha verdadeira natureza exige uma escolha. E agora eu tenho que decidir. Notou a presença dos capuzes se aproximando. E essa escolha pode afetar a vida de todos. O que faz parte de você será a salvação ou a condenação, gritou o líder, enquanto o ar ao redor começou a vibrar com poder. E então, sem aviso, uma explosão de luz irrompeu da marca na cabeça de Lucas, como um farol cortando a escuridão. Foi um brilho tão intenso que fez todos se encolherem e fecharem os olhos. O calor do poder lançou uma onda de energia, e a barbearia pareceu tremer. Quando o brilho se dissipou, todos olharam novamente. Lucas estava ali, mas agora em uma posição de poder absoluto. Ele olhou para todos, especialmente para Pedro e sua mãe, com um semblante que misturava compaixão e decisão. O destino está nas minhas mãos. O que vocês não compreendem é que a verdadeira batalha é muito maior do que isso. E eu preciso de vocês. Pedro estava em choque. O que ele tinha feito? E se aquela escolha fosse fatal? As sombras agora giravam em torno de seus corpos, envolvendo cada um em um destino incerto. E naquele instante, a mulher que disse ser a mãe de Lucas
olhou para Pedro com um olhar que dizia tudo. Se você não conseguir trazê-lo de volta, a linha de sangue será rompida e nunca mais veremos seu rosto novamente. A severidade de suas palavras ecoou, e a dúvida começou a corroer o coração de Pedro. Ele se viu em um caminho sem volta, onde cada decisão poderia levá-lo à perda total de seu filho. E enquanto a barbearia se iluminava, Pedro percebeu que a luta de Lucas era só o início de uma batalha muito maior. E o tempo estava se esgotando. Enquanto a luz e a sombra se misturavam em uma dança de desespero, Pedro percebeu a transformação de Lucas. O olhar inocente do filho agora tinha um brilho que parecia queimar. O que era aquela presença? Uma onda de medo o invadiu. Lucas, não! Venha de volta! Ele tentou estender a mão, mas algo o paralisou. As sombras o aprisionavam, envolvendo-o em um abraço frio. Um som agudo de quebra de vidro ecoou, e da luz, uma forma começava a se destacar. Assim que as sombras se dissiparam, Pedro viu a verdade e tudo desabou. O que estava antes na forma da criança, agora se tornava uma figura poderosa. Um ser iluminado, mas com um semblante terrível. Pai, eu sou o que você nunca poderia imaginar. A voz que escorria de Lucas era profunda e estrondosa. Naquele momento, tudo mudou. Não, isso não é você. Pedro sentiu como se seu coração estivesse prestes a se despedaçar. Como isso poderia estar acontecendo? O líder encapuzado sorriu, como se soubesse um segredo que todos ignoravam. Agora ele é nosso. Suas palavras ressoaram, fazendo Pedro tremer. Mas o que veio a seguir deixou todos boquiabertos. A mulher que tinha entrado, a mãe de Lucas, hesitou. Ela olhou para o filho com algo que ambos, Pedro e a avó de Lucas, não souberam ler. E então, com uma voz quase sussurrante, ela declarou: Lucas não é apenas o escolhido, ele é também a reencarnação do meu irmão. O tempo pareceu parar. Pedro congelou. Irma, a avó de Lucas, arregalou os olhos, mas não conseguiu dizer uma palavra. A mãe de Lucas sussurrou, enquanto a realidade se despedaçava. Meu irmão era o guardião de um poder que nem mesmo eu compreendia. Lucas, quando ele nasceu, você trouxe consigo um legado que traz a esperança e o terror a este mundo. Um murmúrio percorreu a barbearia. Os capuzes hesitaram, como se aquelas palavras tivessem mudado a dinâmica da cena. O líder, ainda sorrindo, agora parecia mais ansioso. Mas ele não pertence a você. O poder de Lucas deve ser utilizado para o nosso propósito. Não. A mãe de Lucas disse com firmeza: eu não vou permitir que você manipule meu filho. A tensão tornou-se palpável enquanto todos se preparavam para uma batalha. Pedro ainda estava tentando entender o que estava acontecendo. Lucas, você é o meu filho. Não me deixe. Venha comigo. Mas a conexão entre eles estava diferente, como se agora houvesse algo mais entre Lucas e sua mãe. Lucas se virou, olhos ardendo. Eu sou mais do que você sabe, pai. Minha verdadeira natureza exige uma escolha, e agora eu tenho que decidir. Notou a presença dos capuzes se aproximando. E essa escolha pode afetar a vida de todos. O que faz parte de você será a salvação ou a condenação, gritou o líder, enquanto o ar ao redor começou a vibrar com poder. E então, sem aviso, uma explosão de luz irrompeu da marca na cabeça de Lucas, como um farol cortando a escuridão. Foi um brilho tão intenso que fez todos se encolherem e fecharem os olhos. O calor do poder lançou uma onda de energia, e a barbearia parecia tremer. Quando o brilho se dissipou, todos olharam novamente. Lucas estava ali, mas agora em uma posição de poder absoluto. Ele olhou para todos, especialmente para Pedro e sua mãe,
com um semblante que misturava compaixão e decisão. O destino está nas minhas mãos. O que vocês não compreendem é que a verdadeira batalha é muito maior do que isso, e eu preciso de vocês. Pedro estava em choque. O que ele tinha feito? E se aquela escolha fosse fatal? As sombras agora giravam em torno de seus corpos, envolvendo cada um em um destino incerto. E enquanto a barbearia se iluminava, Pedro percebeu que a luta de Lucas era só o início de uma batalha muito maior, e o tempo estava se esgotando. E foi nesse momento uma nova figura surgiu na entrada da barbearia. Era um homem que Pedro reconheceu imediatamente, seu próprio pai, que havia desaparecido há anos. A presença dele fez o ambiente gelar. O homem olhou para Lucas com uma intensidade que fez o coração de Pedro disparar. Você não pode deixar que isso aconteça, Lucas. Não dessa maneira. A revelação fez Pedro tremer. O que seu pai estava fazendo ali? E o que ele sabia? Você está morto. Foi tudo o que Pedro conseguiu gritar, sem saber se deveria ficar aliviado ou em pânico. O homem sorriu, mas havia tristeza em seu olhar. Eu não estou morto, Pedro. Eu sempre estive aqui, observando. E Lucas é a chave para reverter o ei que seus ancestrais destruíram. As palavras caíram como uma bomba. Lucas olhou para o avô, o passado e o presente colidindo em um único momento. A verdade que Pedro pensava ter entendido estava fragmentada em 1000 pedaços diante de seus olhos. O que mais ele não sabia? E no meio de tudo isso, a atmosfera se tornava cada vez mais tensa, como se o ar estivesse se comprimindo em direção a um ponto letal. A pergunta pairou no ar. Até onde eles iriam para proteger o que queriam? A grande batalha ainda estava apenas começando, e o que Pedro pensava que era um corte de cabelo havia se transformado na luta de suas vidas. Enquanto a luz e a sombra se misturavam em uma dança de desespero, Pedro percebeu a transformação de Lucas. O olhar inocente do filho agora tinha um brilho que parecia queimar. O que era aquela presença? Uma onda de medo o invadiu. Lucas, não, venha de volta. Ele tentou estender a mão, mas algo paralisou. As sombras o aprisionavam, envolvendo em um abraço frio. Um som agudo de quebra de vidro ecoou, e da luz, uma forma começava a se destacar. Assim que as sombras se dissiparam, Pedro viu a verdade e tudo desabou. O que estava antes na forma da criança, agora se tornava uma figura poderosa, um ser iluminado, mas com um semblante terrível. Pai, eu sou o que você nunca poderia imaginar. A voz que escorria de Lucas era profunda e estrondosa. Naquele momento, tudo mudou. Não, isso não é você. Pedro sentiu como se seu coração estivesse prestes a se despedaçar. Como isso poderia estar acontecendo? O líder encapuzado sorriu, como se soubesse um segredo que todos ignoravam. Agora ele é nosso. Suas palavras ressoaram, fazendo Pedro tremer. Mas o que veio a seguir deixou todos boquiabertos. A mulher que tinha entrado, a mãe de Lucas, hesitou. Ela olhou para o filho com algo que ambos, Pedro e a avó de Lucas, não souberam ler. E então, com uma voz quase sussurrante, ela declarou: Lucas não é apenas o escolhido, ele é também a reencarnação do meu irmão. O tempo pareceu parar. Pedro congelou. Irma, a avó de Lucas, arregalou os olhos, mas não conseguiu dizer uma palavra. A mãe de Lucas sussurrou, enquanto a realidade se despedaçava. Meu irmão era o guardião de um poder que nem mesmo eu compreendia. Lucas, quando ele nasceu, você trouxe consigo um legado que traz a esperança e o terror a este mundo. Um murmúrio percorreu a barbearia. Os capuzes hesitaram, como se aquelas palavras tivessem mudado a dinâmica da cena. O líder, ainda sorrindo,
Agora parecia mais ansioso. Mas ele não pertence a você. O poder de Lucas deve ser utilizado para o nosso propósito. Não, a mãe de Lucas disse com firmeza. Eu não vou permitir que você manipule meu filho. A tensão tornou-se palpável enquanto todos se preparavam para uma batalha. Pedro ainda estava tentando entender o que estava acontecendo. Lucas, você é o meu filho. Não me deixe. Venha comigo. Mas a conexão entre eles estava diferente, como se agora houvesse algo mais entre Lucas e sua mãe. Lucas se virou, olhos ardendo. Eu sou mais do que você sabe, pai. Minha verdadeira natureza exige uma escolha, e agora eu tenho que decidir. Notou a presença dos capuzes se aproximando, e essa escolha pode afetar a vida de todos. O que faz parte de você será a salvação ou a condenação, gritou o líder, enquanto o ar ao redor começou a vibrar com poder. Então, sem aviso, uma explosão de luz irrompeu da marca na cabeça de Lucas, como um farol cortando a escuridão. Foi um brilho tão intenso que fez todos se encolherem e fecharem os olhos. O calor do poder lançou uma onda de energia, e a barbearia parecia tremer. Quando o brilho se dissipou, todos olharam novamente. Lucas estava ali, mas agora em uma posição de comando absoluto. Ele olhou para todos, especialmente para Pedro e sua mãe, com um semblante que misturava compaixão e decisão. O destino está nas minhas mãos. O que vocês não compreendem é que a verdadeira batalha é muito maior do que isso, e eu preciso de vocês. Pedro estava em choque. O que ele tinha feito? E se aquela escolha fosse fatal? As sombras agora giravam em torno de seus corpos, envolvendo cada um em um destino incerto. Foi então que uma nova figura surgiu na entrada da barbearia. Era um homem que Pedro reconheceu imediatamente, seu próprio pai, que havia desaparecido há anos. A presença dele fez o ambiente gelar. O homem olhou para Lucas com uma intensidade que fez o coração de Pedro disparar. Você não pode deixar que isso aconteça, Lucas. Não dessa maneira. Pedro congelou. Papai, como você está aqui? O homem sorriu, mas havia tristeza em seu olhar. Eu não estou morto, Pedro. Eu sempre estive aqui, observando. E Lucas é a chave para reverter o que seus ancestrais destruíram. As palavras dele caíram como uma bomba. Lucas olhou para o avô, o passado e o presente colidindo em um único momento. A verdade que Pedro pensava ter entendido estava fragmentada em 1000 pedaços diante de seus olhos. O que mais ele não sabia? Então, de repente, algo inesperado aconteceu. Uma das figuras encapuzadas emitiu um som metálico, e o líder parecia mais nervoso. Não pode ser. Ele balançou a cabeça e, em um movimento rápido, puxou a capuz para trás. O que todos viam em choque era a face de uma mulher que Pedro nunca pensou encontrar. Era sua mãe, morta há anos. Desculpem-me, mas eu não posso deixar que isso aconteça. A voz dela era firme, poderosa. As emoções em jogo estavam nas alturas. O chão da barbearia parecia chacoalhar sob a revelação. Pedro estava atordoado. Por que você nunca me contou? O que mais você escondeu de mim? Cada palavra que saía de sua boca parecia um grito de desespero. Como as luzes piscando ao redor, a barbearia não era mais aquele lugar seguro. As sombras tornaram-se mais densas e a tensão aumentou. Todos estavam mudando, transformando-se em reflexos de um passado que Pedro acreditou ter enterrado. Mas como essas figuras do seu passado se entrelaçavam com o futuro de Lucas? Enquanto os olhos de todos se fixavam na mulher, Pedro sentiu a urgência subir em seu peito. O que mais estava prestes a revelar? O tempo corria. E agora, tudo o que ele tinha feito,
As decisões que tomara estavam prestes a ser questionadas. O chão da barbearia se tornava não só o palco de uma batalha, mas o cenário de um reencontro doloroso e devastador. O que estava em jogo não era apenas o destino de Lucas, mas a verdade sobre sua própria família. E isso mudaria tudo. O sol se punha no horizonte, tingindo o céu de laranja e rosa, um espetáculo que contrastava com a tensão que pairava no ar. Os personagens olhavam para o futuro, seus corações acelerados, repletos de emoções. Depois de tantas batalhas, tanto cansaço, finalmente, havia uma oportunidade de reconstruir. João sentia um nó na garganta, a respiração curta. Ele olhou para Ana, que permanecia ao seu lado, sua presença uma âncora em meio à tempestade emocional. "Precisamos fazer isso agora", disse ele, ecoando a determinação que pulsava dentro dele. Ana apenas assentiu, seus olhos brilhando com lágrimas contidas. A luta estava prestes a acabar, mas o que viriam a seguir ainda era um mistério. Durante meses, eles haviam enfrentado desafios inimagináveis, inimigos que ameaçavam não apenas suas vidas, mas tudo o que amavam. E agora, diante do último obstáculo, a equipe se reuniu. A adrenalina estava a mil enquanto o plano era traçado. "Vitor, sempre o mais ousado", declarou. "É agora ou nunca. Podemos mudar tudo." As palavras dele cortaram o ar como uma faca. Cada um sabia que o sucesso significava liberdade, mas e o preço disso? Nervosismo misturado com esperança, uma dança de sentimentos que só aumentava. Então, como se o universo estivesse em sintonia, um grito ecoou. "Vamos!" A energia tinha uma força palpável, como um raio prestes a atingir o chão. A batalha final se desenrolou em frenesi. Os sons de passos rápidos, gritos e explosões preenchiam o espaço. João correu à frente, sentindo cada batida do coração ecoar em suas veias. Ele precisava ser forte. Precisava proteger Ana e os outros. Ao seu redor, rostos determinados mostravam a garra de quem já havia sofrido demais. A tensão criou um silêncio doloroso quando a luta atingiu seu clímax. Em um momento crucial, Ana se destacou. Sua coragem brilhava com a força de 1000 sóis. "Por nós!" ela gritou, e a equipe convergiu, encerrando a batalha de uma vez por todas. À medida que a poeira assentava, uma calma inexplicável tomou conta. O que antes parecia um campo de batalha, agora era o cenário de novos começos. Em um abraço coletivo, os amigos se encontraram. Havia feridas ao redor, mas o que importava era a determinação de seguir em frente. "Estamos vivos, e isso é tudo o que importa", murmurou Vitor, e todos concordaram, com lágrimas de alegria e alívio. João e Ana se olharam, uma conexão ainda mais forte surgindo entre eles. Era hora de deixar o passado para trás, de sonhar novamente. "O que vem agora?" questionou Ana, a dúvida flutuando no ar pesado, mas havia um brilho de esperança em seus olhos. E assim, aquela fase da vida chegava ao fim, mas as perguntas se acumulavam. O que o futuro traria? O que fariam agora que eram livres? Agora, amigos, é a sua vez de agir. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Aperte o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse final bombástico. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho. Vamos juntos nessa!